a sua palestra não é o que importa na hora que o cliente está decidindo se vai contratar você ou não. O que importa é se você parece ser um palestrante caro ou não. Por mais louco que isso possa parecer, por mais contraditório que isso possa parecer, isso é o que eu venho vendo nos últimos 4 anos, indicando palestrantes para gerente de RH, gerente de marketing. Grandes marcas que eu sempre repito aqui para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. Hoje é o podcast Mercado de Palestras número 13. Já foram 13 episódios desse nosso podcast onde nós compartilhamos as estratégias necessárias para que você, palestrante, faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras. Tem vários tipos de palestrantes, mas existe um tipo de palestrante que é o mais bem-sucedido do mercado de palestras, e eu falo sem dúvida nenhuma. Sabe quais são? Os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras. Para você que ainda não me conhece, a Motive é uma das maiores agências de palestras do Brasil, e o tema do nosso PMP número 13, o tema do nosso podcast Mercado de Palestras é os 4 níveis de interesse dos contratantes de palestras. Deixa eu te falar uma coisa, palestrante. Assim que você se coloca como palestrante no mercado de palestras, automaticamente você já está sendo enquadrado dentro de um dos 4 tipos de palestrantes que eu vou te mostrar hoje. E você querendo ou não, você está dentro de um desses 4 tipos. E o problema é que quando você não sabe quais são esses 4 tipos, quando você não sabe vender a sua palestra de uma forma diferente do que qualquer outro palestrante que fala sobre os mesmos temas que você, quando você é um palestrante commodity, você está no pior tipo dentro desses 4. O nível dos desconhecidos. O nível onde tem uma maior quantidade de palestrantes. O nível onde a concorrência de palestrantes é gigantesca. E é por isso que o mercado lá é prostituído. É por isso que aqui os palestrantes não conseguem aumentar o raio de impacto dele. Os palestrantes não conseguem fazer palestras para outras empresas, além das empresas do estado dele. É por isso que aqui, quando o palestrante tenta se comunicar com empresas, ele é ignorado. É por isso que aqui, quando o palestrante faz alguma comunicação na internet, ele não tem resultado. Porque, muito provavelmente, se acontece isso com você, você está no nível dos desconhecidos. Mas antes da gente começar e se aprofundar nesse nosso tema de hoje, é para você que está ouvindo esse podcast, o nosso episódio número 13 pelo Spotify. Então, se você aprende de uma forma visual, muito mais facilmente, eu sugiro que você assista lá no YouTube. Segundo recado, você palestrante que tiver alguma dúvida durante essa nossa aula, porque esses 13 episódios, vocês que estão assistindo aí, acompanhando todos os dias, vocês podem compartilhar nos comentários aí, falando com a galera. Esses 13 episódios, palestrante, desse nosso podcast Mercado de Palestras, não é simplesmente uma live informativa. Não é. Isso daqui são aulas. Isso daqui são aulas que talvez se a gente juntasse todos esses episódios do podcast Mercado de Palestras em um pacote, se tornaria um curso. Porque são episódios de vivência do mercado de palestras corporativas. São episódios que se complementam. São episódios que apresentam metodologias de como você entra de uma forma muito mais forte no mercado de palestras corporativas. Se você quiser ser um palestrante corporativo, eu sugiro fortemente que você maratone o podcast Mercado de Palestras, que está disponível no Spotify, está disponível no iPhone, que se chama Podcast. Então, lá também está disponível, no YouTube também está disponível, IGTV está disponível, Facebook disponível. Só não aprende o palestrante que não quer. Então, está disponível aí para todos vocês. E então, está dado os 2 avisos. Primeiro aviso, se você quiser ver slides, vai para o YouTube. Segundo aviso, tiver perguntas, deixa aí nos comentários. Então, olha que louco. Nós temos 4 níveis de interesse no mercado de palestras. Toda vez que um contratante ele precisa contratar um palestrante, ele mentalmente, na cabeça dele, separa todos os palestrantes do Brasil
Então, se você é um palestrante, você já está sendo separado dentro de um desses 4 níveis. A maioria dos palestrantes não tem noção do que são esses 4 níveis. Os clientes, eles não têm noção do que são esses 4 níveis de interesse. Por quê? Nem cliente, nem palestrante sabe. Porque foi eu que inventei esse negócio aqui. Esses 4 níveis que eu vou te apresentar hoje, palestrantes, faz parte de uma metodologia que eu chamo de método NIC. O que é NIC? Níveis de interesse do cliente. Dentro dos níveis de interesse do cliente existem 4 níveis. O nível do legado, é isso que eu vou apresentar aqui para você agora no nosso slide. Quais são os 4 níveis de interesse do cliente? Olha só, níveis de interesse do cliente. E daqui a pouco eu vou falar como eu cheguei nesse nome. E da onde surgiu isso, já que o cliente ele não tem esses 4 níveis claros na cabeça dele. O palestrante ele não conhece esses 4 níveis. Então, da onde você tirou esse negócio aí, Lucas? Vou contar daqui a pouco. Mas antes, deixa eu só apresentar para você quais são os 4 níveis, palestrante. Primeiro é o nível do legado. E aqui no nível do legado nós temos os maiores palestrantes do Brasil. Na verdade, os maiores palestrantes do mundo. Pessoas que, para você ter ideia da grandeza, do impacto que esses caras causam, eles nem se consideram palestrantes. Eles são profissionais que eles são de alta performance na área deles. E por causa dessa alta performance, por causa desse impacto gerado pelo legado que eles deixaram na carreira deles, eles são convidados para dar palestra e compartilhar a visão dele, a perspectiva de vida desse palestrante, como ele encara os desafios, etc. Depende do tipo de palestrante. Então, esses palestrantes que deixaram um legado em suas carreiras e por conta disso são contratados para palestras, eu nomeei como os palestrantes que estão no nível do legado. Logo abaixo dele, nós temos os palestrantes que estão no nível do super-herói. Os palestrantes do nível do super-herói são palestrantes que são vistos como super-herói pelos contratantes de palestras, pelas pessoas em geral. Então, quando eu falo, por exemplo, o do Geraldo Rufino, as pessoas olham para o Geraldo Rufino como se ele fosse um super-herói. Vamos colocar aqui que o cara realmente é um super-herói. Eu fiz um podcast com o Geraldo Rufino, inclusive eu preciso postar ele aqui no nosso canal do YouTube. Eu fiz um podcast com o Geraldo Rufino e eu fiz uma pergunta para ele. Ô, Geraldo, como que você faz para se motivar em dias que você não acorda bem, em dia que você está desmotivado? Aí ele, eu não fico desmotivado. Eu não preciso me motivar, eu não fico desmotivado, eu não deixo minha positividade cair. E eu tentando tirar dele, né? Caramba, como é que você faz para não deixar sua positividade cair? Eu não faço nada. Então, o cara, ele não sabe o que é desmotivação. Ele não sabe o que é negatividade. Ou seja, o cara é um super-herói. As pessoas enxergam ele dessa forma e é por isso que ele é muito contratado para compartilhar a perspectiva dele, a visão de mundo dele. Porque as empresas acreditam que se tiverem times que pensam como Geraldo, que são positivos como Geraldo, que sempre vê o copo cheio como Geraldo, provavelmente a produtividade deles vai aumentar. E se a produtividade dos times aumentam, consequentemente, o resultado da empresa aumenta também. O Fernando Fernandes, aquele ex-BBB que hoje é atleta e é atleta campeão. Superação. A história de vida dele é uma história como que as pessoas enxergam como a de um super-herói. O cara paraplégico, o cara tendo sucesso lá no que ele estava fazendo, mesmo depois de sofrer aquele baque, que seria um baque que as pessoas muitas vezes apoiariam, o cara ficou paraplégico. Então, é muito fácil eu me acomodar e ser apoiado por conta disso. Eu entrar numa zona de conforto, de viver aqui na minha zona de conforto de verdade. Tem pessoas que chegam e falam, poxa, você merece isso, você tem que descansar. Você, palestrante, deve ouvir isso também, né? A sua esposa, às vezes, ou então, sei lá, um amigo, o seu pai, sei lá, alguém que chega para você e fala, descansa um pouco, você merece, você só vive trabalhando. Assim como a gente vive, eu também vivo isso, você, palestrante, deve viver isso, esses palestrantes, eles poderiam ter entrado nessa zona de conforto com o apoio das pessoas que provavelmente apoiariam, no caso do Fernando Fernandes, cara, você ficou paraplégico, relaxa um pouco, descansa um pouco, fica um pouco mais tranquilo. E o cara não, ele resolveu se superar, o cara resolveu fazer mais do que acreditavam que ele era capaz de fazer. O cara veleja, o cara, ele surfa, o cara, ele faz um monte de coisa. E toda essa visão diferente dele, de não ter se acomodado,
de não ter sentado e esperado na zona de conforto dele, faz com que as pessoas o vejam como um super-herói. E é exatamente essa perspectiva, essa visão que ele compartilha nas palestras dele. Então, os palestrantes que estão no nível do super-herói, eles são vistos como super-herói pelas pessoas, pelos contratantes. Aqui, abaixo do nível dos super-heróis, nós temos o nível do progresso. E no nível do progresso, nós temos palestrantes que estão em desenvolvimento para chegar até o nível dos super-heróis. E abaixo do nível do progresso, nós temos o nível dos desconhecidos. São os palestrantes que eles não são popularmente conhecidos. Como eu disse no começo desse nosso episódio de hoje, eles sentem que o mercado é prostituído. Você sente que a concorrência no mercado de palestras é gigantesca. Você sente que, às vezes, as pessoas não valorizam o serviço de vocês. O preço que vocês passam para as pessoas da sua palestra, vocês sentem que as pessoas julgam ser caro demais? Esses são sintomas de palestrantes que estão no nível dos desconhecidos. Olha que interessante, você que está vendo aqui o slide, você está vendo que esses 4 níveis de palestrantes, eles são separados em fatias dentro de uma pirâmide. Então, eu criei uma pirâmide aqui no desenho, vocês estão vendo que cada nível é uma fatia dessa pirâmide. E vocês conseguem perceber que cada nível ele é menor do que o outro. Então, o nível dos desconhecidos, ele é uma fatia maior do que o nível do progresso. O nível do progresso é uma fatia maior do que o nível do super-herói, e o nível do super-herói é uma fatia maior do que o nível do legado. Por quê? Porque no nível do legado, a quantidade de pessoas tão notáveis a ponto de ter deixado legados na carreira deles, mas eu vou até um pouco mais fundo, tá? Legados que são reconhecidos publicamente pela mídia, por outros empresários, por outras pessoas notáveis, pela população, pelas pessoas em geral. A quantidade de pessoas que se encaixam nessas características é muito menor do que a quantidade de pessoas que estão no nível do super-herói. E olha a palavra que eu estou usando para nomear esses caras. O nível do legado não é composto por palestrantes, ele é composto por pessoas. Não que palestrantes não sejam pessoas. O que eu quero dizer é que o cara que está no nível do legado, ele não é qualificado como palestrante. Ele dá palestras por causa desses resultados que ele gerou no nível do legado. Consegue entender isso? Faz sentido, palestrante? Ele é chamado para dar palestras por causa do resultado que ele gerou no nível do legado. Esse negócio ele começa a ficar um pouco diferente a partir do nível do super-herói. Porque, olha só, o palestrante que ele está no nível do legado, que ele gerou resultados extraordinários aqui, a ponto de ser reconhecido pela mídia, pelas pessoas em geral, por outros empresários, por outras pessoas notáveis, esse cara aí provavelmente ele vive do que ele faz, ele não precisa de dinheiro. Ele já provavelmente conseguiu muito dinheiro empreendendo naquela atividade principal dele. Então, esse cara aqui, ele não vive de palestras. Palestras são fontes de rendas complementares para esse cara aqui do nível do legado. Esse cara aqui, muitas vezes, ele foge de palestras. E é por isso que esse cara aqui, ele cobra a partir de R$60 mil pela palestra dele. Porque o palestrante que está no nível do legado, ele é um palestrante que ele coloca o preço alto da palestra dele justamente para diminuir a quantidade de palestras que ele vai fazer. Então, poxa, eu tenho que me dedicar à minha atividade principal. Lembra, esse cara aqui, ele não vive de palestras. Ele tem uma outra atividade principal, que é a fonte de renda principal dele, que é a paixão principal dele. A paixão principal desse cara aqui não é palestrar. A paixão principal desse cara aqui é essa atividade no qual ele está deixando ou no qual ele deixou um legado. Por conta disso, eu não quero ficar lotando minha agenda de palestras, porque senão eu perco o meu foco. Ele sabe a importância do foco. Então, ele foca naquela atividade principal. Então, o que ele pensa? Se for para dar palestra, vai ter que valer muito a pena. E se o cara estiver disposto a pagar isso pela minha palestra, é porque ele quer muito me ouvir. Então, eu vou lá falar. E é por isso que esse cara, ele cobra a partir de R$60 mil da palestra dele. Um exemplo de palestrante do nível do legado que eu sempre dou é o Flávio Augusto. Você conhece o Flávio Augusto? O Flávio Augusto da Silva, fundador da WhatsApp, um dos sócios do time de futebol Orlando City, lá de Miami, dos Estados Unidos. E acredito que hoje ele é um dos sócios também da Wizard. Então, o cara é o ícone do empreendedorismo.
Se você falar no setor de empreendedorismo, no meio do empreendedorismo sobre Flávio Augusto, todo mundo conhece. Você, palestrante, muito provavelmente conhece o Flávio Augusto também. Você percebe como o impacto desse cara, ele é gigantesco? E você consegue enxergar aqui, no caso do Flávio Augusto, que ele não é um palestrante? Ele dá palestras para compartilhar esse legado que ele deixou. Um outro palestrante que está no nível do legado também, que foge de palestras, é o Guga, Gustavo Kitten. Ele está no nível do legado. Por exemplo, o Guga, ele cobra R$ 200.000 pela palestra dele. O Flávio, ele cobra R$ 400.000 pela palestra presencial dele. Você acha que esses caras, eles estão lotando a agenda de palestra? Acredito até que talvez, não vou exagerar, não vou falar que lotaria, mas teria uma quantidade muito maior do que muito palestrante que está no nível dos desconhecidos, viu? Isso eu posso garantir para você. Bom, abaixo do nível do legado e com uma fatia maior, com essas fatias, vocês entendam quantidade de palestrantes dentro desse nível. Então, abaixo do nível do legado, nós temos o nível do super-herói com uma quantidade de palestrantes maior do que a quantidade de palestrantes que nós temos no nível do legado. No nível do super-herói, nós temos aí o Tandy, nós temos o Geraldo Rufino, Rick Chester, nós temos o Fernando Fernandes, nós temos esses caras super conhecidos do mercado de palestras, Clóvis de Barros Filho. Aqui sim, no nível de super-heróis, a maioria dos palestrantes, eles vivem de palestras. Aqui sim, esses caras são palestrantes. Esses caras têm como palestras uma das suas atividades principais. Se não for a sua atividade principal, é uma das suas atividades principais. Esses caras, por ter a palestra como uma das suas atividades principais e por serem super reconhecidos pelo público e pela mídia, eles são vistos como super-herói. E é esse impacto de mídia que eles têm, acabam aumentando a audiência deles, consequentemente aumentando a autoridade deles e, como a gente já falou em outros episódios, todo esse movimento se torna numa bola de neve que transforma esse cara em cada vez mais conhecido, cada vez mais famoso, cada vez mais autoridade e, por conta disso, eles podem cobrar cada vez mais caro. Os palestrantes que estão no nível de super-herói, eles cobram entre 20 e 40 mil reais. Os palestrantes do nível de super-herói. Os palestrantes do nível do legado, eu falei 60 mil, mas esses caras, eles cobram a partir de 40 mil reais pelas palestras deles. Nível do legado, a partir de 40 mil reais. Nível de super-heróis, entre 20 e 40 mil reais. E aqui, quanto maior for o seu impacto, quanto maior for a sua autoridade, mais caro você vai cobrar. Abaixo do nível de super-heróis, com uma fatia maior aqui na nossa pirâmide, ou seja, com uma quantidade maior de palestrantes populando esse nível, nós temos o nível do progresso. Aqui no nível do progresso, nós temos palestrantes que cobram entre 10 e 20 mil reais. A grande característica do palestrante do nível do progresso é que eles parecem palestrantes do nível de super-herói. Deixar uma coisa bem clara para você, palestrante. Todos esses 4 níveis de palestrantes, do nível do desconhecido ao nível do legado, são palestrantes que já têm palestras incríveis. São palestrantes que a qualidade da palestra deles é inquestionável. A qualidade da palestra deles não é a questão aqui. A única diferença, a única coisa que difere todos esses caras aqui é o impacto deles. E aqui embaixo, entre o nível do progresso e o nível do super-herói, o que difere o cara do nível do progresso para o nível do super-herói é a percepção de valor que ele transmite para os possíveis clientes. Porque o cara do nível do progresso, ele é um cara que parece um palestrante do nível do super-herói. Ou seja, por parecer, quando eu, cliente, recebo um material ou sou apresentado para esse palestrante, eu tenho uma percepção. Lembra que ele parece? Então, quando eu o conheço, eu tenho uma percepção de valor alta em relação a esse palestrante. Então, quando eu percebo esse cara, já que ele parece um palestrante do nível do super-herói, ou seja, ele parece um super-herói, ele parece um palestrante caro. Quando eu percebo ele dessa forma, eu já estou predisposto a pagar um valor mais alto por esse palestrante. E é por isso que esses caras, do nível do progresso, eles cobram entre 10 e 20 mil reais. E é por isso que eu falo para você, palestrante, que qualquer palestrante do mercado de palestras com nível mediano de percepção de valor, ele pode cobrar
R$ 10.000 pelas palestras. Você, palestrante que está aí me ouvindo, que está me assistindo, pode cobrar R$ 10.000 pelas suas palestras, desde que você consiga fazer com que o gerente de RH te perceba como um palestrante do nível do super-herói, te perceba com uma alta percepção de valor. Quando você consegue encaixar isso na sua comunicação, quando você consegue fazer com que o gerente de RH te perceba dessa forma, antes de falar com ele por telefone, antes desse cara assistir a sua palestra, antes talvez até desse cara ver qualquer vídeo seu no YouTube ou nas redes sociais, você automaticamente aumenta a sua percepção de valor e automaticamente, se aquele cara estiver numa posição em que ele está decidindo entre contratar você e um outro palestrante, você automaticamente ganha mais força nessa disputa. Se você estiver disputando aqui com um palestrante do nível desconhecido, provavelmente você vai ser considerado para ser o palestrante escolhido. Porque, teoricamente, você é um produto que parece ser mais valioso do que esse outro produto, esse outro palestrante que está no nível do desconhecido. E aqui que está a grande questão, palestrante. Se você estiver no nível do desconhecido, é isso que eu quero te mostrar, a importância disso que eu quero te mostrar. Apesar do palestrante do nível do progresso parecer ter mais qualidade do que o palestrante do nível do desconhecido, a qualidade da palestra desses dois caras provavelmente não são tão diferentes. Talvez até sejam iguais. Talvez a palestra do palestrante do nível do desconhecido seja até melhor do que a de um palestrante do nível do super-herói. Eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Só que, por parecer, na hora da escolha, na hora que o Lucas indica um palestrante para um gerente de RH, na hora que o gerente de RH recebe uma apresentação do palestrante, por parecer, ele acaba escolhendo o que parece ter a melhor qualidade. A sua palestra não é o que importa na hora que o cliente está decidindo se vai contratar você ou não. O que importa é se você parece ser um palestrante caro ou não. Por mais louco que isso possa parecer, por mais contraditório que isso possa parecer, isso é o que eu venho vendo nos últimos 4 anos, indicando palestrantes para gerente de RH, gerente de marketing. Grandes marcas que eu sempre repito aqui para você. Disney, Apple, Mercedes, Samsung, Biotechnology, uma empresa internacional que já contratou palestrante com a gente, CVC, Vale do Rio Doce, e outras várias empresas que eu nem me lembro o nome, mas você pode entrar no site da Motivação Palestras, na aba de clientes, e ver lá. Tem um logo de vários clientes, várias empresas gigantescas do setor do agronegócio, várias empresas gigantescas do setor de infraestrutura, tecnologia, setor alimentício, Castrolanda, que provavelmente deve ter um leite da Castrolanda, uma caixinha de leite da Castrolanda aí na sua casa. É cliente nosso. Eu fui lá, eu vi aquele moinho que está lá, o logo deles é um moinho, aquele moinho que está lá na caixinha de leite. Eu tirei uma foto lá do lado do moinho. Então, essas grandes empresas, quando vai contratar um palestrante, o que elas olham? Elas não têm tempo de ficar assistindo a palestra de cada um. Elas não têm tempo de ficar no telefone conversando com cada palestrante. O critério que elas utilizam para decidir, para fazer uma peneira nos palestrantes que vão ser cogitados, é a percepção de valor. É o palestrante que parece ter a melhor qualidade. É isso que eu venho mostrando para vocês aqui durante todas essas nossas lives, durante todos os nossos podcasts de mercado de palestras, durante o podcast Mente do Cliente de Palestras, em que eu trago o meu gerente de marketing e a Speak Hunter da motivação para compartilhar, além do Lucas compartilhar, eles estão compartilhando dados do campo de batalha, comportamentos de clientes que eles veem todos os dias. Tudo isso eu estou trazendo para você, palestrante, para que você veja o mercado de palestras de dentro, não de fora. Eu costumo falar que nós somos como essa garrafa de água, só que você está dentro aqui da garrafa de água. Essa garrafa de água é você. Você está aqui dentro. E você não consegue ler o seu rótulo, não consegue saber se você está sendo bem vendido para as empresas, porque você está aqui dentro. Ou seja, você está vendo o rótulo de trás. Você está vendo o seu rótulo turvo pela água que está aqui dentro. Você está vendo o seu rótulo com as letras invertidas, que você está vendo por trás. Eu, como estou contratando palestrantes, eu, como estou olhando essa garrafinha e várias outras garrafinhas, eu consigo olhar o rótulo de cada uma. Eu consigo ver que essa garrafinha está com o rótulo desgastado. Então,
Se eu colocar no mercado, essa garrafinha aqui tem menos chances de vender do que uma outra garrafinha que está com rótulo novinho. Você é um palestrante com rótulo novo ou com rótulo velho? No mercado de palestras corporativas, o livro é julgado pela capa. E se você não se preocupa com a sua capa, provavelmente você vai estar no nível do desconhecido. O nível de palestrante que não sabe quanto cobrar pela sua palestra. O nível de palestrante que ele sempre oferece desconto quando ele percebe que o cliente está quase indo embora, sem o cliente nem pedir. O nível de palestrante que ele não consegue sair da cidade dele, ele não consegue sair do estado dele. O nível de palestrante que ele só fecha palestras para as empresas que já conhecem ele ou para as empresas que receberam indicação da palestra dele. Um nível de palestrante que ele sabe que a qualidade da palestra dele é excepcional e ele não entende o porquê ele não consegue deslanchar no mercado de palestras. Então, esses são os 4 níveis de palestrantes, os 4 níveis de interesse do cliente. O nível do legado, nível do super-herói, nível do progresso, nível do desconhecido. Todos esses níveis, eles são em forma de pirâmide. Ou seja, quanto mais alto você tiver aqui no método NIC, níveis de interesse do cliente, menor vai ser a sua concorrência, porque vai ter menos palestrantes naquele nível, maior vai ser o preço que você paga e mais clientes vão estar interessados em contratar a sua palestra. O processo de escolha do contratante, eu estava falando aqui para você que eles escolhem por percepção qual parece ter a melhor qualidade. É tipo quando você era escolhido lá na educação física, na sua escola, você se lembra? É por eliminação, não adianta. Então tem até uma foto aqui no slide dos últimos a serem escolhidos na educação física. Não sei se acontecia com você na sua época de escola, mas quando eu estudava, alguns anos atrás, e nessa época eu vivia isso daqui. Eu vivia o processo de escolha na educação física. Só que eu não era um dos últimos a ser escolhidos no futebol, porque até que eu jogo bem. Mas tinham os últimos a ser escolhidos. Não sei se você era palestrante na sua época, se você é bom de bola ou não, mas sempre tinha aquele carinha ali que ele era o que sobrava. Então, ou ele ficava de próximo, ou ele era o último a ser escolhido para o time lá da sala. E a gente sabe como é ruim ser o último a ser escolhido. Mesmo sem nunca ter sido o último a ser escolhido, dá para perceber o desconforto daquele cara ali que ficou por último. Daquele cara que ouve, então vem você. Então, imagina como deve ser isso no mercado de palestras. Quando o cliente entra aqui, ele olha ali o Cortella e fala, eu quero contratar o Cortella. O Cortella é o cara que está ali no nível do legado, mas ele não tem grana para contratar o Cortella. E aí eu apresento um outro palestrante que está no nível do progresso, e ele fala, esse cara aí parece ser legal também. E aí eu apresento, além do outro cara que está no nível do progresso, mais uns 2 caras que estão no nível do desconhecido, vamos supor. E aí ele olha ali e faz o mesmo processo de escolha que acontece na educação física também. Esse daqui, não, esse daqui sim. Então, os últimos a ser escolhidos vão ser escolhidos pelos caras que não têm dinheiro, pelas empresas que estão com budget muito curto para a contratação do palestrante. E aqui que entra o problema, porque as empresas, elas não têm problema de dinheiro, elas pagam em média R$20 mil por um palestrante. Ou seja, a quantidade de empresas dispostas a pagar pouco por palestrantes, já que dinheiro não é o problema delas, é baixa. E se a quantidade é baixa, essa quantidade está explorando palestrantes do nível do desconhecido, ou seja, de uma fatia gigantesca da fatia ali do método NIC, que tem a maior quantidade de palestrantes do mercado de palestras, a gente entra no mercado prostituído. É por isso que você, palestrante, sente que o mercado de palestras é prostituído. Simplesmente porque tem poucas pessoas, poucas empresas dispostas a pagar por palestrantes do nível desconhecido, e o nível desconhecido é um nível que tem uma concorrência gigantesca, uma quantidade gigantesca de palestrantes. E essa quantidade gigantesca concorre, disputa por esses poucos clientes. Conforme a gente vai aumentando o nível, a quantidade de clientes dispostos a pagar por esses palestrantes vai aumentando também. Então, além de parar de sofrer tanto nesse mercado prostituído que os palestrantes do nível do desconhecido vivem, está aí um outro motivo para você subir de nível. Quando você sobe de nível, você explora uma quantidade maior de clientes.
Então, quando você está no nível desconhecido, você fica tipo o menino aqui que é o último a ser escolhido no futebol lá da escola. O carinha que não é bom de bola. E aí que está o problema. Você é bom na sua palestra. Só que ser bom na sua palestra não é o suficiente. Se você fosse bom no futebol naquela época da educação física, era o suficiente, você era escolhido. Se você fosse bom, pelo menos, em catar lá no gol e ser goleiro, você era escolhido. Mas no mercado de palestras não adianta só ser bom. Você tem que parecer ser bom. No mercado de palestras, o livro é julgado pela capa, então não adianta ser bom, você tem que parecer bom também. E como que eu cheguei nessa conclusão? Eu falei para você que o cliente, quando entra em contato comigo, ele não tem noção desses 4 níveis de palestrantes, eles têm noção de uma divisão muito bem clara, a dos palestrantes conhecidos e dos palestrantes que não são conhecidos. Você, palestrante, tem noção também dessa divisão clara, conhecidos, palestrantes desconhecidos. Mas você não tem noção dessa divisão que eu fiz, porque, lógico, eu que criei. Mas como que eu cheguei nessa conclusão? Eu cheguei nessa conclusão depois de 4 anos atendendo mais de 4.000 empresas. Eu cheguei nessa conclusão depois de todo mês atender 150 clientes procurando por palestrantes. Eu cheguei nessa conclusão depois de todos esses anos conversando com contratantes de palestras, com empresas que querem contratar palestrantes. Então, depois de sentar e tentar analisar, tá bom, deixa eu chegar aqui a uma conclusão do porquê quando eu indico o Geraldo Rufino, as empresas piram, mas quando eu indico o Zezinho aqui, que não é conhecido ainda, mas eu sei, porque eu coloquei ele no meu site, eu avaliei esse cara aqui, eu sei que a palestra dele é tão boa quanto a do Geraldo, mas por que as empresas não se encantam como se encantam com o Geraldo? Não é a qualidade da palestra, então qualidade está eliminado. Será que é a mídia? Será que é por o Geraldo ser mais conhecido por esse fato? O Geraldo é mais contratado do que o Zezinho? Eu comecei a avaliar, a pesar isso daí. E colocando na mesa aqui todas as variáveis de todos os estudos que eu tenho da Motivação Palestras, e pode parecer balela, mas qualquer dia eu vou fazer uma live, um podcast de mercado de palestras aqui, só para compartilhar com vocês a minha planilha de análise de dados de clientes. Sim, eu analiso todos os dados de cada cliente que entra em contato comigo, da onde esse cara é, aonde vai ser o evento dele, porque muitas vezes o contratante é de São Paulo, mas o evento vai ser na Bahia. Então, eu quero saber de onde é a empresa, eu quero saber onde vai ser o evento, eu quero saber quando vai ser o evento, eu quero saber quem é o palestrante que vai ser contratado, quero saber quanto eles têm ali para fazer a contratação desse palestrante. Todas essas informações eu analiso. Qualquer dia eu vou trazer aqui em um episódio todas essas informações para mostrar para você que eu tenho essas informações realmente, que eu não estou só falando aqui para você, eu vou mostrar. E eu vou mostrar como que eu analiso. Mas eu tenho todas essas informações e cada análise estratégica, cada decisão que a gente toma aqui na Motivação Palestras, a gente toma baseado nessas informações que nós temos. Em cima dessas informações, eu analisei os palestrantes que são mais contratados e por que eles são mais contratados. Eu analisei os palestrantes que não são muito contratados, apesar de terem palestras muito boas, e por que eles não são. E a partir dessas informações, eu fiz essa divisão do método Nick, nível do legado, nível do super-herói, nível do progresso, nível dos desconhecidos. E como que o Lucas chegou nesses nomes? Eu já falei para você aí alguns minutos atrás. O nível do legado, simplesmente, literal, né? Palestrantes que deixaram legados na carreira deles. E esse legado desperta uma quantidade tão grande de interesse das pessoas em conhecer o ponto de vista dele, em saber como ele criou aquilo tudo, em saber como foi a jornada dele, que elas pagam para ouvir o que ele tem a dizer. Lembra que eu sempre digo que palestras são consequências? Então, uma consequência do legado dele é palestrar. Então, esses são os palestrantes do nível do legado. Do nível do super-herói, palestrantes que são vistos como super-herói pelas pessoas. Então, Geraldo Rufino, esse cara, para mim, é um super-herói. E eu quero ouvir o que o meu super-herói tem a falar. Quando você é fã de um cantor, o que você faz? Você compra o álbum dele, né, o CD dele. Você compra o Spotify e faz uma playlist só das músicas desse cara para ouvir as músicas dele. Porque você é fã dele. Quando uma pessoa é fã de um palestrante, o que ela quer? Quer ficar ouvindo esse cara toda hora. Você, palestrante, provavelmente tem um cara aí dentro do tema que você aborda que você é fã dele. O que você faz? Ouve muito esse cara. Então, esse é um cara que é um super-herói para você. Se você tiver um evento e esse cara for palestrar, você vai ficar super empolgado em ouvir ele. Com as empresas não é diferente.
É a mesma coisa. Então, esses são os palestrantes do nível do super-herói. Os palestrantes do nível do progresso são os palestrantes que estão progredindo para o nível do super-herói. Porque qualquer palestrante tem capacidade de chegar ao nível do super-herói. Para você chegar ao nível do super-herói, você simplesmente tem que ter um alto impacto na mídia e ser popularmente conhecido, além da palestra ser de ótima qualidade e além dele ser um cara que a história dele, que o que ele ensina, que de alguma forma ele pode ser visto como um super-herói por outras pessoas. Então, todo palestrante tem capacidade de chegar ao nível do super-herói, mas nem todos são. E a prova disso é que no nível do super-herói tem muito palestrante paralímpico. Fernando Fernandes, por exemplo, ele é um atleta, não sei se ele já venceu alguma Olimpíada, isso eu não me lembro, mas ele é atleta e ele é paraplégico e ele está no nível do super-herói. Mas eu tenho muitos palestrantes com as mesmas condições que o Fernando Fernandes que não estão no nível do super-herói. Poxa, então não é a qualidade da palestra que difere, não é a situação, as experiências de vida. O que será que difere? Impacto de mídia e popularidade. Para você gerar impacto de mídia e popularidade, você precisa fazer alguma coisa, né? Porque impacto de mídia e popularidade, para mim, são consequências de algo que você faz. Não está dentro do seu controle. Esse negócio acontece. E, para mim, não acontece por sorte. Acontece por uma construção de carreira que você, palestrante, monta. Acontece por você se importar em criar uma capa que é interessante, chama a atenção dos contratantes. Você se interessar em parecer um palestrante do nível super-herói, mesmo ainda não sendo palestrante do nível super-herói. Se importar em aumentar a percepção de valor que você gera naquele possível contratante quando ele recebe o seu e-mail, seu Media Kit, quando ele entra no seu site, entendeu? Então, quando você está colocando tudo isso em ação, você está no nível do progresso. Mas quando você está colocando estratégias aleatórias em ação, você está no nível dos desconhecidos. O palestrante do nível desconhecido, a característica básica dele é o palestrante que não consegue cobrar 10 mil reais pelas palestras dele. Ele cobra menos de 10 mil reais. Ele cobra 8 mil reais, 6 mil reais, 3 mil reais, 800 reais. E esse palestrante aqui, abaixo dos 10 mil reais, ele é visto como um palestrante caro, pelo mesmo cara que paga 60 mil reais para ter o Bernardinho na empresa dele. Você, hoje, parece ser um palestrante caro ou você parece ser um palestrante barato, do ponto de vista de vale a pena te contratar ou não? Então, se eu vou contratar sua palestra, eu falo, não, tá caro demais. Ou eu falo, vale a pena. Apesar do preço, apesar dos 60 mil do Bernardinho, vale a pena, vou contratar ele. Mas quando eu olho para sua palestra, poxa, 3 mil reais nesse palestrante? Não, não vale a pena não. E aí, palestrante? Quando você se dispõe a mexer com as ferramentas variáveis que estão dentro do seu controle, você passa para outro nível. Você passa para o nível do progresso. Você passa a começar a cobrar 10 mil reais ou mais pelas suas palestras e ter contratantes que pagam, porque não adianta cobrar isso e não ter ninguém que paga isso daí para você. Você começa a cobrar e tem contratantes dispostos a pagar esse preço pela sua palestra. Talvez você aumente até a quantidade de palestras que você vai fazer, porque você agora está transmitindo uma percepção de valor muito alta pela sua imagem, né? E aí você aumenta as chances de ser contratado quando você é cotado. E ali embaixo nós temos o nível do desconhecido, coloquei até uma bandeirinha de perigo ali, porque é o mercado prostituído, né? É o mercado em que você está na briga de faca, concorrendo com muitos palestrantes por poucos possíveis contratantes de palestras. E por que é importante para você, palestrante, conhecer esses 4 níveis de interesse? Primeiro, porque é importante saber que o contratante, quando vai contratar um palestrante, ele mentalmente separa o palestrante em 4 níveis. De novo, ele claramente tem a noção entre os palestrantes conhecidos e os palestrantes que não são conhecidos no mercado. Quem não é conhecido? Quem está no nível desconhecido e quem está no nível do progresso. Quem é conhecido? Quem está no nível do super-herói e quem está no nível do legado. Então, a percepção dele é clara de que o palestrante conhecido ele é mais caro do que o palestrante que não é conhecido. Porém, o palestrante que não é conhecido, mas que sabe colocar estratégias em prática,
ele consegue cobrar a partir de R$ 10.000 pela palestra dele. É o cara do nível do progresso. Já o palestrante que está aleatório, tentando vender as suas palestras, se ancorando na qualidade da sua palestra, ele é o cara que está no nível desconhecido. E provavelmente, se você está nesse nível, você sabe do que eu estou falando, você sabe como é difícil vender as suas palestras, você sabe como é difícil aumentar a quantidade de clientes que te conhecem e te contratam. Você sabe como é, né? Então, eu não preciso nem falar muito. Então, por que é importante conhecer esses 4 níveis? Porque a partir do momento que você sabe em qual nível você está, você dosa as suas expectativas. Então, se eu sei, a partir desse nosso episódio de hoje, que eu estou no nível do desconhecido, eu não vou querer ficar famoso do dia para a noite. Eu doso a minha expectativa, que agora o meu objetivo é subir para o nível do progresso e não ficar famoso do dia para a noite. É fazer com que essas variáveis que estão dentro do meu controle me levem para um próximo nível. Me tornem um palestrante que eu vou poder cobrar mais caro. Me torne um palestrante que tem uma percepção de valor maior diante dos olhos do contratante, diante dos olhos das agências de palestras, diante dos olhos do gerente de RH, diante dos olhos das empresas. Então, o palestrante, que ele sabe em qual nível está, ele começa a dosar as expectativas, ele começa a saber qual é o próximo passo dele. Então, se eu estou aqui no nível desconhecido, o que eu preciso fazer para chegar no nível do progresso? Eu não vou ficar com estratégia aleatória, eu não vou ficar procurando no Google o que fazer na internet, porque talvez o que o palestrante que está no nível do desconhecido, o que ele precise, não seja ficar colocando dinheiro no Facebook, no Instagram, não seja isso. É outra coisa que você precisa fazer. E a partir do momento que você sabe qual nível você está, que você acompanha o podcast Mercado de Palestras, você vai saber qual que é o seu próximo passo para chegar no próximo nível. Então, já tenho minhas expectativas bem dosadas. Eu já sei o que eu preciso fazer. Qual o próximo passo para chegar no próximo nível? Isso vai fazer com que você foque no que está dentro do seu controle. Você não vai ficar preocupado se a mídia vai te ajudar a bombar ou não. Você não está preocupado mais se o seu próximo lançamento de livro vai explodir, viralizar e você vai ficar famoso do dia para a noite. Você está preocupado em focar no próximo passo. Você está preocupado em focar no que está dentro do seu controle. E você sabe que quanto mais você foca no que está dentro do seu controle, maiores são as chances desse movimento aumentar o tamanho da sua bola de neve. E você ir passando para os próximos níveis, nível do progresso, nível do super-herói, aumentando a quantidade de clientes que estão dispostos a pagar pela sua palestra, e aí você se frustra menos. Lembra lá do dosar as expectativas? As expectativas, elas são quebradas quando as suas expectativas não são atingidas. E elas não são atingidas quando você não sabe qual o próximo passo dar. E aí você testa algo que você acredita que vai dar certo. Mas qual direção você seguiria? A do seu feeling ou a minha? Que eu já estou conversando com clientes, como eu já disse, né? Que eu já conversei com mais de 4.000 empresas durante esses últimos 4 anos de Motive, com a minha, que eu analiso os dados de cada cliente que entra em contato comigo. Então, modéstia à parte, eu sugiro fortemente que você considere seguir a minha opinião, já que eu estou me deparando com uma quantidade maior de clientes, já que eu estou vendo o que dá certo quando eu indico um palestrante para um cliente, o que não dá quando eu indico outro palestrante para o meu cliente. Então, a quantidade de variáveis que eu testei, muito provavelmente é maior do que a quantidade de variáveis que você já testou palestrante. Mesmo até do que muito palestrante que já está há 15 anos no mercado de palestras, que eu vejo cometendo vacilos básicos que afastam empresas de perto dele. Então, até palestrantes muito experientes precisam entender os 4 níveis de interesse do cliente para dosar as expectativas, para saber qual o próximo passo, para saber qual o próximo nível que ele precisa chegar e para focar no que está dentro do controle dele. Para encerrar esse nosso episódio de hoje, como diz Sêneca, quando não sabemos a que porto estamos indo, qualquer vento é favorável. Palestrante, encerro esse nosso podcast número 13 de hoje perguntando para você. Você sabe para qual porto você está indo? Você sabe qual o próximo passo que precisa ser dado? Você sabe qual o seu nível no mercado de palestras?
Você sabe o que você precisa fazer para alcançar o próximo nível? Quais são as variáveis que você precisa focar para subir de degrau? Se você não sabe, vem comigo, me acompanha no mercado de palestras e enche esses comentários de perguntas, eu vou ter o prazer de te ajudar. Esse foi o nosso podcast Mercado de Palestras de hoje. Aqui eu compartilho com você as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. E quem sou eu para falar isso para você? Quem sou eu para ensinar você que já está há 15 anos no mercado de palestras? Quem sou eu para falar algo para você que tem a idade que poderia ser meu pai, que já viveu muito mais coisas que eu, talvez até no mercado de palestras? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou fundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Eu já atendi mais de 4 mil empresas no mercado de palestras. Eu tenho registro de tudo que essas 4 mil empresas me pediram, de onde elas vieram, quem elas contrataram, quem elas não contrataram, mas quem elas pediram, qual é o maior volume de pedidos por palestrantes do ano, quais são os meses que mais bombam, quais são os meses que mais fecham, quais são os meses que mais têm pedidos por palestrantes. Só isso. Se você quiser ter todas essas informações, vem comigo, vou ter o prazer de te ajudar. Amanhã temos live novamente. E a nossa live de amanhã é especial. Amanhã eu vou trazer um dos clientes da Motivação Palestras, uma gerente de RH, para falar aqui ao vivo com vocês. Então vem aí preparado para fazer perguntas diretamente para o RH sobre o mercado de palestras. Olha o que eu estou trazendo para você, palestrante. Perguntas sendo respondidas diretamente pelo gerente de RH. Não vai ser mais o Lucas que vai estar falando só, vai ser o gerente de RH. E aí eu quero ver qual que é a desculpa do palestrante que acredita que o que o Lucas fala, se tiver alguém que acredita que o Lucas fala é balela. Vamos ver se ele vai falar que é balela saindo da boca de um gerente de RH. Então, reforço para você. Foque no que está dentro do seu controle. Entenda em qual nível você está. Saiba quais são os próximos passos para você chegar ao próximo nível. E se você não souber, vem comigo que eu estou disposto a te ajudar. Tamo junto, até amanhã e boa semana para gente. Tchau, tchau!